Eu prometi que eu ia voltar aqui para falar para vocês sobre outros conceitos de orientação para objetos aplicados à ideia de microserviços e eu estou aqui para falar para vocês dessa vez sobre herança e microserviços. Então, a minha ideia é a seguinte, é correlacionar os conceitos de orientação para objetos e de alguma forma tentar aplicá-los à ideia de microserviços. Vamos começar discutindo o seguinte, o que é herança? Né? O que é herança? Você pode pensar a herança como herança genética, né? Aquela herança de que você recebe de uma outra pessoa características que fazem com que você tenha certas particularidades, cor de olho, essas coisas todas. Você pode pensar em herança patrimonial, mas vamos abstrair dessa história toda e vamos pensar na herança como sendo uma coisa assim. Herança é alguma coisa que você recebe e de alguma forma você usa aqueles atributos todos que foram passados para você como se fossem seus e portanto você funciona como se fosse uma extensão daquele objeto do qual você herdou aquela informação. Isso vai ficar mais claro, dá um tempinho que daqui a pouco vai ficar mais claro. É fácil entender o que é herança se a gente pensar em herança genética, mas pensando em orientação para objeto é um pouquinho mais complicado. Para a gente entender um pouquinho mais sobre herança, a gente precisa entender um outro conceito importante que é o seguinte, como é que eu implemento herança numa linguagem de programação por computador? Aí é que vem a questão. Para implementar herança, os mecanismos que a gente tem são normalmente conhecidos como composição e delegação. A gente vai falar sobre composição e delegação. Mais ou menos na década de 80, na época em que começou 90, eu acho, 90 talvez e 2000, quando começou ali aquela ideia da DCOM da Microsoft, né, a Distributed Component da Microsoft, era muito comum você usar a ideia de composição. E o que é composição? Né? Composição é fácil de explicar. Composição é a seguinte, composição é você ter um objeto próximo ou de você, de forma que esse objeto te complemente de alguma maneira, fazendo com que você tenha atributos que você normalmente não teria. Ah, não estou entendendo. Está difícil de entender. Facinho, olha só. Quando eu pego uma calculadora, por exemplo, e eu estou com a calculadora na minha frente fazendo contas, aí alguém chega para mim e fala assim, pô, Glauco, vai lá, calcula para mim quanto é exponencial de um número x, y, z tal, eu pego a calculadora e faço. Se a pessoa estiver falando comigo no telefone, ela não sabe que eu estou acessando uma calculadora. A calculadora é um objeto composto que foi integrado à minha entidade para que me incorporasse capacidades que eu não tinha anteriormente. Então eu usei a calculadora para fazer uma coisa que eu não sabia. Ou seja, a composição então é todo e qualquer tipo de objeto que você integra a outros objetos para que aquele objeto no qual o componente foi integrado faça mais coisas que ele não fazia anteriormente. Quer ver? Mas composição é isso, é difícil, é complicado. Nada, composição é usada em praticamente tudo. Vou pegar o exemplo do veículo naquela outra apresentação que eu fiz sobre polimorfismo. Aliás, se você não viu a apresentação de polimorfismo, eu vou colocar todas as três aqui embaixo, a de polimorfismo, a de herança e a de encapsulamento. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês acessarem. Bom, mas lá eu falei sobre a história do veículo, ou seja, um motor o veículo é composto por um motor, ou seja, o motor está ali para poder fornecer uma funcionalidade que seria a funcionalidade de fazer o veículo se mover. Né? O ar-condicionado está lá composto dentro do veículo para fornecer ao veículo a capacidade de fornecer conforto para o ser humano que está dirigindo. Então, assim, quando você pensa num objeto, normalmente o objeto ele é composto por outros objetos menores, certo? Então, qual é a diferença disso para herança? A diferença é sutil
mas acontece da seguinte maneira. Vou pegar o exemplo do veículo novamente, tá? Lembra lá na década de 2000, sei lá, que tinha aquela onda de bugs, né? Que basicamente o que eles faziam? Eles pegavam o Fusca, né? Arrancavam toda a carroceria do Fusca e botavam uma carroceria de bug em cima. Então toda a parte de mecânica, câmbio, embreagem, acelerador, toda a parte mecânica, elétrica, tudo do veículo era aproveitado de um Fusca, mas o veículo se transformava em outro. Ou seja, aí nós estamos falando, na verdade, de herança, né? Porque eu estou aproveitando uma grande quantidade de elementos que vieram do Fusca e reutilizando aqueles elementos como se fossem meus próprios, né? Então, é, na verdade, o exemplo do motor somente, o motor compõe o veículo, né? Mas quando eu transformo um objeto em outro objeto completamente diferente, escondo aquele objeto que está lá por trás e reutilizo ele como se fosse uma extensão, parecendo que eu tenho tudo que ele tinha e mais algumas coisas, isso é chamado de herança. Então, a herança e a composição são bem sutis, ou seja, a composição é reutilizar um objeto. Herança é eu reutilizar um objeto parecendo que eu faço tudo que aquele objeto do qual eu herdei está sendo feito por mim. E, bom, eu comentei logo no comecinho da apresentação sobre dois conceitos importantes, que são o conceito de composição e tem um conceito importante que é o conceito de delegação. Aí a delegação é que vem a história. Quando você tira, por exemplo, a parte de cima, a carroceria do Fusca, e coloca uma carroceria de bug em cima, toda vez que eu estou pisando no acelerador, eu na verdade estou pisando no acelerador do Fusca, da parte do Fusca que foi composta para formar o bug. Toda vez que eu vou lá e mudo uma marcha do veículo, eu estou chamando a funcionalidade do Fusca que está por baixo daquele bug. Então, isso é chamado de delegação. Na verdade, quando eu estou usando a calculadora para fazer uma conta, eu também estou fazendo delegação. Alguém fala, quanto é 2 mais 2? Eu vou lá e 2 mais 2, faço a conta, eu estou delegando para a calculadora o resultado, estou pegando o resultado de volta e estou falando o resultado para a pessoa, olha, 2 mais 2 é 4. Eu estou passando para ela a resposta daquilo que foi delegado da calculadora para mim. Como é que a gente implementa a herança, então, numa linguagem de programação? Simples, a coisa mais simples do mundo, olha só. A gente implementa herança fazendo assim. A gente pega um objeto, compõe esse objeto dentro de um objeto maior. Então, por exemplo, eu crio uma instância de um objeto, coloco ela dentro do objeto do qual eu quero fazer herança, e para cada método que existir dentro desse objeto que foi composto, eu delego a responsabilidade, ou seja, do objeto que está mais externo, que está compondo, eu chamo o método do interno, processo e retorno. Chamo o método interno, processo, retorno. Chamo, processo, retorno para cada uma das funcionalidades que estão ali dentro. Então, na verdade, a implementação de herança em orientação para objetos é normalmente feita utilizando composição e delegação. Então, vamos sumarizar. Composição é a ideia de você integrar um pedaço de uma coisa que você não tem, que você precisa para processar, e utilizar aquilo como parte do seu processamento. A delegação é o ato de você utilizar, fazer a chamada daquele objeto, obter uma resposta e retornar a resposta para quem chamou. E a herança é a junção da composição mais a delegação, sendo que todas as funcionalidades daquele objeto transparecem para o objeto que está mais externo. Normalmente só faz sentido você fazer uma composição se você agrega valor. Então, normalmente você vai reaproveitar tudo que tinha naquele outro veículo e vai agregar um valor. Por exemplo, quando a gente está falando do bug lá,
Toda a parte de mecânica, câmbio, parte elétrica, tudo está sendo reaproveitado. Todos esses elementos estão sendo reaproveitados do Fusca que veio. Mas o bug agrega uns outros valores. Ele agrega ali uma capacidade de você dele ser todo aberto, por exemplo, e você poder explorar melhor o ambiente, você poder bater aquele vento no rosto quando você está dirigindo, ou o bug pode ter uma outra característica de eventualmente ter um motor mais protegido para que ele possa entrar mais facilmente em lugares que são alagados, ou ele acrescenta algumas coisas que o Fusca originalmente não tinha, mas ele traz toda uma parte que o Fusca tinha e ele reutiliza toda aquela parte como se fosse dele. Isto é herança. Tá claro para vocês aí o que é herança? Então, herança é implementado com composição e delegação. Mas a delegação e a composição podem ser utilizadas também sozinhas, né, como parte da construção de um objeto mais complexo. E aí vem aquela história, né? Puxa vida, e o que isso tem a ver com microserviços, né? Na verdade, a gente pode olhar da seguinte forma. Quando eles criaram o conceito de o que é um pod num Kubernetes ou no OpenShift, o pod é uma junção de mais de um container que faz um processamento. Vamos olhar isso de uma maneira mais prática um pouco. Provavelmente quando você cria ali um objeto do tipo um Java, né? Você cria um servidor de aplicações com Tomcat, e esse servidor de aplicações está chamando um MongoDB, pode ser que você opte por colocar dentro do mesmo pod o Tomcat e o MongoDB, sendo que toda vez que é feita uma requisição para o Tomcat, você delega a responsabilidade para o MongoDB para que ele vá buscar a informação em um banco de dados e retorne. Na verdade, de uma certa maneira, o pod está funcionando como se fosse um objeto composto e o Tomcat está delegando a responsabilidade para o MongoDB para que uma informação de banco de dados seja obtida, retornada e retorne para quem chamou do lado lá de cima. Então, se a gente enxergar que o pod funciona conceitualmente como sendo um objeto, o ato de você colocar dois containers dentro de um único pod funciona mais ou menos como uma composição, e quando um desses containers faz uma chamada de REST para outro container, por exemplo, Tomcat chamando Mongo, você está fazendo uma delegação e, portanto, a gente consegue fazer muita similaridade com tudo isso que a gente está falando de composição, delegação e herança. Ou seja, tudo tem a ver com o reaproveitamento de componentes, e o reaproveitamento de componentes pode funcionar também num ambiente containerizado. Legal? Gostaram disso? Eu vou falar ainda um pouquinho sobre herança, daqui a pouquinho eu vou falar sobre herança, eu vou gravar e vou colocar aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no like aí embaixo. Se vocês precisarem de ajuda na empresa de vocês para falar sobre esses assuntos, discutir sobre container, orientação para objetos, programação, desenvolvimento de aplicações em microserviços, contate a gente da IBM, a gente pode ir lá ajudar vocês. E se você achar que isso é útil para outras pessoas, compartilhe aí também essa informação. Obrigado e até uma próxima, pessoal.